Jogo decisivo pela Eurocopa nesta segunda-feira. Croácia e Itália valendo vaga na próxima fase. Com as melhores oportunidades no mercado de apostas para esse duelo, vamos te dizer agora no Bets do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bets do Dia para falar de Eurocopa e já está chegando na sua fase decisiva da primeira fase, tá? Ainda tem mata-mata, enfim, ainda tem muita coisa para acontecer, mas a primeira fase já vai chegando ao final nesses próximos dias em vários grupos e a gente vai analisar agora Croácia e Itália, né? Duas equipes que precisam da vitória nesse jogo para garantir vaga na próxima fase. E quem vai me ajudar nessa análise é ele, Matheus Montenegro. Fala, Matheus. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos analisar esse belíssimo jogo, tá? Vale salientar que uma das duas seleções pode acabar sendo eliminada. Caso a Albânia vença a Espanha lá no outro jogo do mesmo grupo, vamos trazer o contexto das duas seleções, também do grupo B, né, dessa Eurocopa, que envolve essas seleções, números, estatísticas para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Boa, é isso. Croácia e Itália, jogo dessa terceira rodada na Red Bull Arena, lá em Leipzig. Lá na Alemanha, jogo nesta segundona às 4 horas da tarde, né? Jogo de duas seleções tradicionais, né? A Croácia foi bem nas últimas Copas do Mundo, a Itália foi bem na última Euro, inclusive é a atual campeã, né, da competição, mas ficou de fora das duas últimas Copas do Mundo, então a Itália ainda sob desconfiança. A gente já aproveita para ver como chegam os dois times em números. A equipe da Croácia é a quarta colocada no seu grupo, tá? Isso aí é quarto, também conhecido como lanterna, né? Porque são apenas 4 equipes em cada chave. Os italianos estão na segunda posição do grupo, ali com 3 pontos, né? Venceram a Albânia na primeira rodada. A Croácia perdeu para a Espanha 3-0 e depois empatou com a Albânia. Estava vencendo, né, até o final do jogo, deixou escapar aí 3 pontos que seriam importantíssimos, né, aí para esse próximo jogo contra a Itália. Matheus, média de gols ali, a Croácia já levou 5, né, e a Itália no seu tradicional sofre poucos gols e também marca poucos gols. Eu acho que da seleção da italiana a gente tem que destacar isso, é um ataque que eu acho muito fragilizado, né, inclusive na partida contra a Espanha a gente observou muito isso, só deu Espanha o jogo todo, a Itália só veio fazer alguma coisa praticamente ali nos últimos 15, 10 minutos de partida, mas soube se defender muito bem. Não à toa o retrospecto aí, a média mostra exatamente isso. É um time que em 2 jogos só marcou 2 gols, mas também sofreu apenas 2, né? Pode dizer aí que tá bem defensivamente, mas ofensivamente eu acho que tá deixando a desejar, levando em consideração que ela já enfrentou a Albânia, por exemplo, né? Que por esse grupo a gente trataria ali como uma grande zebra, era a seleção que todo mundo deveria vencer com certa tranquilidade. E acontece que a Albânia ela está sendo um fator muito decisivo aqui para determinar qual seleção vai acabar passando, né? Porque a Itália só vence ela por 2-1, que é um placar que a gente pode considerar nem muito bom, porque a Itália acabou não fazendo saldo em cima da Albânia e arrancou um empate contra a Croácia, né? O que é mais surpreendente ainda, a Croácia aí correndo sério risco de ficar de fora, até mesmo se passar em terceiro, né? Vale salientar isso, são 6 grupos na Eurocopa e passam 4 dos terceiros colocados, pode ser que a Croácia, mesmo em terceiro lugar ali, não garanta sua classificação, justamente porque tomou 3-0 da Espanha, né? Então o saldo é negativo da seleção croata. Vamos trazer agora padrões das equipes para a gente tentar construir uma linha de raciocínio mais eficiente para esse confronto. Bom, em relação aos croatas, jogos com gols, tá? Essa é a tendência, pelo menos nas últimas 5 partidas da Croácia, incluindo as 2 dessa Eurocopa, mais 3 amistosos anteriormente, a gente teve pelo menos 3 gols em cada partida. Já do lado dos italianos é diferente, né? Sim. Dos últimos 5 jogos, em 4 a gente teve menos do que 3 gols, o único que teve mais do que isso teve 3, que foi 2-1 contra a Albânia, né? Foi o jogo atípico ali que saiu gols muito no início do jogo, né? Sim. Então talvez se não tivesse saído aqueles gols no início, talvez... O gol mais rápido da história saiu, que talvez foi da Albânia, né? Fosse um jogo também com menos de 3 gols. Menos de 3 gols também é a tendência nos confrontos diretos, Matheus. Nos últimos 4 jogos entre eles, a gente teve até 2 gols em cada partida. Eu acho que a tônica vai ser um pouquinho por aí, tá? A Croácia ela tem um sistema defensivo muito falho, né? Já levou 5 gols em 2 jogos nessa Eurocopa, mas ela enfrentou uma Espanha que ofensivamente é muito forte, né? E que sobrou naquele jogo ali contra a Croácia. E contra a Albânia foi uma partida bem abaixo da média também, tá? O goleirão da Croácia, até esqueci o nome dele, né? Não sei pronunciar muito bem aqui, tá deixando a desejar, apesar de ter o Gvardiol ali no sistema defensivo, né? Livakovic, né? Livakovic, acho que é com L, é por aí. E termina com It. Só sei isso. E tem o Gvardiol ali na zaga, né? Defensor do Manchester City, que é muito bom. Fez uma partidaça contra o Brasil. Isso que dá raiva, né? Contra o Brasil na Copa, a Croácia parecia o Barcelona de 2011 e agora, meu irmão, tá muito abaixo da média. Mas aí é que tá. Eu acredito que
pelo sistema ofensivo da Itália não ser muito eficiente, a gente vai tender para uma partida mais de poucos gols, tá? Vamos dar uma olhadinha nas odds, né? Chama o momento Bet Nacional, porque assim a gente vai tentar identificar algo de valor, né? Não adianta nada a gente discutir e não ver as odds. Em termos de resultado final, Fábio, você acha que a gente já consegue algo aí de valor? Favoritismos da Itália, mas eu acho que, cara, é um mata-mata, né? Esse jogo é um mata-mata. Exato, então... vale salientar que é o último jogo da fase de grupos e decisivo demais, né? E assim, a Itália não dá... Tudo bem que a Croácia não empolgou até agora, mas a Itália também não. Ganhou da Albânia ali também 2-1. Também não foi uma atuação exuberante. Contra a Espanha foi amassada, né? Até conseguiu segurar, foi só 1-0. Sim. Mas só atacou ali mais pro final do jogo. Então, o resultado final eu acho muito aberto nesse jogo. A questão também que eu acho para esse confronto é que o empate praticamente garante a Itália na segunda posição. Muito dificilmente ela perderia. Sim. Teria que acontecer da Albânia vencer a Espanha, acredito que por uma margem de gols ainda, para somar 4 pontos e passar em saldo. 2 gols, né? A Albânia ela perdeu por 1 gol. Pronto, se a Albânia vence a Espanha por 2 gols de diferença e a Itália empata esse jogo, a Albânia ficaria em segundo lugar do grupo. Né? Coisa que é muito difícil de acontecer, a Albânia vencer a Espanha por 2 gols. Então o empate aqui já praticamente garante a Itália no segundo lugar do grupo. Isso me deixa com o pezinho atrás em relação à vitória seca na Itália. Né? Em termos de resultado final, empate que a gente poderia... Ou Itália? Não, o empate ou Itália paga muito pouco. Desce um pouquinho, produção, aí, que tá bem... Empate, na verdade, é empate... 1,34. O empate anula. Aposta, tá? Isso, o empate anula... Da Itália. Desce mais um pouquinho, a gente poderia buscar aí, vamos dar uma olhadinha na odd para ver se tem algo de valor. Cotaçãozinha 1,64. Interessante, tá? Mas aí eu acho que você arrisca, você tem uma boa oportunidade de pelo menos não perder dinheiro, né? É porque eu acho que assim, a partida tende mais para o empate do que para a vitória da Itália. Então, o famoso brigar pelo reembolso, eu gosto de chamar assim. A gente vai estar mais tentando buscar o reembolso do que o green em si. Porque assim, pode até ser que se a Croácia fizer uma partida excepcional, tem qualidade para isso, pode ganhar o jogo. Talvez possa valer para uma múltipla aí, esse empate anula da Itália, mas É uma alternativa, a gente pode até jogar ali no fique de olho, vamos dizer assim. Mas eu quero buscar em termos de gols. Produção, por favor, sobe aí um pouquinho a tela, vamos lá em total de gols aí, na página principal mesmo. O menos de 2,5 tá pagando 1,87. Cara, engraçado, né? Porque o 2,5 ele tá ali exatamente a mesma odd. Né? Ou seja, a mesma probabilidade tanto um jogo que tudo pode acontecer. Exato. Mas eu acho que tende mais para o under goals, tá? Mesmo que tenha saído mumuitos gols na Croácia, eu destaco aquilo que eu mencionei. O sistema defensivo da Croácia ela não vem muito bem, mas vai enfrentar uma Itália que é muito deficiente ofensivamente. É uma Itália que não conseguiu ofender a Espanha e que contra a Albânia ali, salvo engano, foi até os 2 gols de cabeça. Eu lembro que teve um gol de cabeça, né? De escanteio. Isso. Enfim, é um sistema que não produz muitas jogadas, né? Depende muito da bola parada, depende muito ali do sistema defensivo para fazer um golzinho de cabeça, mas é uma seleção que se defende muito bem. Então eu imagino a Croácia no máximo fazendo um golzinho aqui e na pior das hipóteses eu acho que a Itália faria 2 gols. Também acho que não vai acontecer. No máximo sair 3 gols nesse jogo. O empate é da Itália, né? Talvez a Itália nem se esse é o ponto, tanto, né? Pra mim é 0-0 esse jogo, ou 1-0 para um dos dois lados no máximo. Então a recomendação que eu trago aqui não é nem o menos de 2,5, é o menos de 3 gols, que eu acredito que tá no limite mínimo ali da odd. 1,5 acho que vale a pena, porque ao meu ver, dificilmente a gente vai ter 4 gols nesse confronto. Dificilmente. Na pior das hipóteses vão sair 3 e aí é reembolso, né? Esse é o ponto aí que distingue o menos de 2,5 gols e o menos de 3. Se sair exatamente 3 gols, ou seja, se a partida termina 3-0 para um dos dois lados ou 2-1 para um dos dois lados, o dinheiro é devolvido para o apostador. Você está protegido no menos de 3. Então eu acredito que seja uma ótima alternativa, porque ao meu ver, no máximo sairão 2 gols. Coisa que aconteceu nos 4 últimos embates entre Croácia e Itália. Boa. Produção, vamos ver só os gols das equipes? Quanto tá pagando? Só pra gente, talvez um fique de olho, baixa, né? 1,34. O gol da Croácia até tá sendo menos... É porque a defesa da Itália... Eu acho que nem pro fique de olho vale a pena não, velho. Também eu não duvido que seja 0-0 esse jogo, sabe? Exatamente. Vai ser um joguinho meio tenso. Então vamos repassar a dica do Tipster e também falar o nosso fique de olho para Croácia e Itália, jogo decisivo pela Euro. A nossa dica do Tipster para o duelo entre Croácia e Itália, um jogaço, tá? Atual seleção campeã da Euro, contra uma seleção que vem muito forte nas últimas Copas do Mundo, que é o caso da Croácia. Acreditamos que seja um jogo duro, um jogo difícil. A gente está tratando aqui de um sistema ofensivo da Itália que não convenceu nessa Eurocopa e que, por mais que a defesa da Croácia tenha sido muito vazada, acredito eu que dificilmente a Itália conseguirá marcar muitos gols. Por isso, acreditamos que será uma partida de poucos gols. O menos de 3 gols asiáticos é a pedida para esse confronto. Se sair exatamente 3 gols, o dinheiro é devolvido. Você só vai perder dinheiro se sair 4 ou mais.
coisa que eu não acredito que vai acontecer, considerando o ótimo sistema defensivo da Itália, que até segurou ali a Espanha, só perdeu por 1-0, né, mas que ofensivamente não é muito eficiente, então eu acredito em uma partida de poucos gols. O fique de olho acaba sendo uma alternativa aí para o apostador que estiver confiante na seleção italiana. O empate anula a aposta da Itália, acaba sendo uma boa pedida, porque eu acredito que dificilmente a seleção italiana será batida nesse confronto. Muito bem, análise feita aí de Croácia e Itália pela Eurocopa. Vamos chegando ao final de mais uma edição do Bets do Dia, mas fica ligado, tá? Porque a gente também falou de Copa América, Campeonato Brasileiro da Série A, enfim, tem outros vídeos aí para vocês acompanharem, também outros conteúdos. Acesse lá no site tvbet.com, conhece mais dos nossos conteúdos aqui na TVBet, que é o seu guia definitivo para as apostas esportivas. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio! Valeu, galera! Tamo junto.